Bom, pessoal, vamos ver então exemplos, né, então, de aplicações aí da teoria de conformidade no ajustamento, né? Primeiro exemplo, vamos ver aquela rede de nivelamento do Rayleigh, né, que a gente aplicou o data snooping na aula anterior. O adjust ele não fornece confiabilidade interna e externa, né, mas ele fornece os números de redundância. Vamos então primeiro olhar só os números de redundância, né, naqueles cenários que a gente simulou e fazer alguns comentários. Depois a gente vê as medidas, né, de confiabilidade como um todo aí para essa rede, tá? Bom, então vamos ver aqui o relatório do primeiro ajustamento, né? Lembrando que tinha ali o erro grosseiro no desnível dv para y, né? Deixa eu abrir aqui a figurinha da rede. Então tinha um erro grosseiro aqui na observação y4, né? dv para y, e o data snooping identificou corretamente, né? Bom, vamos ver aqui pelo relatório de ajustamento, então, do adjust. Ó, ele apresenta nessa última coluna, que eu não tinha comentado na aula anterior ainda, porque a gente não tinha entrado nesse assunto. Mas aqui são os números de redundância de cada desnível, né? Então, nesse caso, né, a rede aí tem uma boa redundância, né? Ela tinha 14 desníveis para apenas 5 incógnitas, né? 5 altitudes a se ajustar, então tinha ali 9 graus de liberdade. E aí os números de redundância, aí, todos eles acima de 0,5, né? Então, o que é muito bom aí. Então, uma boa controlabilidade em todos os desníveis, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu ali identificar, né, o desnível de fato contaminado, né, dv para y, ali com uma certa facilidade, né? A estatística de teste dele, WI, né, resíduo padronizado, enfim, estourou bastante aí em relação às demais, né? Nosso valor crítico estipulado de 3,29. Então, ali ela com um controle aí da ordem de 2/3, né? 2/3 indo para o resíduo, 1/3 indo para os parâmetros, né? Bom, aí depois a gente excluiu ela, né? Vamos ver aqui o relatório da segunda rodada de ajustamento, aqui com ela devidamente excluída. Bom, com a exclusão dela, a gente tem aí uma nova amostra, né? Novos resíduos, enfim, um novo ajustamento, uma nova matriz A, uma nova matriz peso, porque uma observação foi excluída. Então, consequentemente, a gente tem novos números de redundância para as observações aqui, né? Claro, né, a gente ainda tem um número razoável aí de observações, né? Temos 8 graus de liberdade, enfim. Então a gente pode ver aqui que os números de redundância estão, né, em geral se preservaram, né, se mantiveram relativamente altos. O que mais chama atenção aqui é esse daqui, né? Então da RNB para o Y, o número de redundância dele caiu para 0,475. Vamos até ver quanto é que era o valor original, né, para a gente ter uma noção aqui do quanto que foi a redução do seu número de redundância, né? Então o valor dela original, número de redundância original daquele desnível, né, de B para Y, 0,564. Né? Aí após a exclusão do desnível de V para Y, caiu ali para 0,475, quase 10% de perda ali, né? Então foi o único que ficou abaixo de 0,5 aqui, né? Com a exclusão ali do desnível. VY, vamos ver aqui só uma olhada na figurinha da rede. Então a gente excluiu esse desnível, né? E aí, consequentemente, essa observação de B para Y foi a que teve a maior perda aí no seu número de redundância, né? Ficou abaixo de 0,5, a única que ficou abaixo de 0,5. Bom, com essa exclusão, né, o vértice Y ficou conectado apenas com X, com o B e com o Z. Vamos dar uma olhada aqui. O B é o RN, né, pessoal? A gente tem que pensar nisso, né? Então, enquanto o X e Z são pontos desconhecidos, né? Então, claro, o RN ele tem um maior peso na jogada, né, do que os demais. Ele tem uma maior influência no processo de ajustamento, tá? Além disso, vamos ver os desvios padrões aqui, né? Então, de y para x, 0,18. De
y para z 0,22 e de b para y 0,17. Então, desses três desníveis restantes contendo y, né, após a exclusão do v para y, esse aqui, né, db para y, ele é o mais preciso, né, 17 contra 18 e 22, e além disso ele é o único que contém um RN, né, uma referência de nível. Então, talvez seja essa a causa aí dele dele ficar com uma maior importância no processo de ajustamento, né, nessa segunda rodada da rede, né. Então ele tem um menor número de redundância, ele tem um menor controle, ele é mais influente no parâmetro, né. Então quanto menor o número de redundância, né, mais aquela observação tem influência nos parâmetros, né, porque menor é o controle do erro daquela observação, né, menor é a parcela do erro dela que vai para o resíduo, né, maior é a parcela que vai para o parâmetro. Então aqui provavelmente é isso, né, um desnível contendo um ponto de controle e além disso o desnível mais preciso aqui, envolvendo o vértice y. Então isso fez com que o número de redundância dele reduzisse bastante aí, com a exclusão, né, do desnível dv para y, nesse caso. Bom, e a gente fez aquele outro exemplo onde a gente colocou um erro grosseiro de 1 km ali, né, num desnível. A gente excluiu o desnível dx para z e botou um erro de 1 km no desnível wz, né. Quem não está lembrado pode consultar o anterior, né. Vamos só dar uma olhada aqui. Então, nesse último exemplo, a gente excluiu esse desnível dx para z, ficou com apenas esses dois, e botou um erro de 1 km aqui, né, no desnível w para z. Vamos ver os números de redundância nesse caso, né. Bom, temos ali 8 graus de liberdade, né, uma redundância relativamente boa, os números de redundância relativamente ok aqui. Mas se a gente for lembrar, ó, então, claro, esses são os piores, né, da rede, os números de redundância mais baixos da rede, dy para z e dw para z, faz sentido, né, porque é o único aqui onde o z só é contido em 2 desníveis. Mas se a gente for olhar os números de redundância, né, eles estão ali na casa do 0,4, né, o erro foi de 1 km, né, então 40% ou algo assim, que seja de 1 km, ainda assim é muita coisa, né. Mas aqui não houve identificação, né, a gente não sabe dizer se o erro estava de W para Z ou de Y para Z, né. Então, por isso que eu sempre comentei, né, como o menor erro detectável, e não identificável. Porque nesse caso, né, o erro até é detectado, né, excede em muito o valor crítico, mas ele não é identificado. Eu não sei se o erro está no desnível de Y para Z ou se o erro está no desnível de W para Z. Então, há detecção, mas não há identificação. Se eu testasse apenas a observação W para Z, ok, eu conseguiria detectar e identificar o erro, né? Se eu testasse apenas a observação Y para Z, eu ia detectar e identificar, né? Eu ia dizer que aquela observação está contaminada, porque eu só estou testando ela. Eu teria cometido aqui um falso negativo, um falso positivo, desculpa, né? Um erro tipo 1. Porque aquela observação não tinha erro, né? Mas ela foi contaminada ali pelo erro de 1 km da anterior, né? Então, como o data snooping na prática ele é rodado para todas as hipóteses alternativas, para todas as observações, a gente não pode dizer que aquele menor erro detectável é, de fato, o menor erro identificável da observação, tá? Se a gente testar ela junto com as demais, né, não necessariamente ela vai ser devidamente identificada. A sua estatística de teste vai ser a maior estatística de teste dentre todas as observações, né? Então, detecção não é sinônimo de identificação, tá? E aqui a gente está vendo medidas de confiabilidade no fundo, né, relativas à detecção, né, testando apenas aquela observação, sem uma nula com uma alternativa, né, sem confrontar as diferentes hipóteses alternativas que podem ocorrer na prática. Tá? Então, embora o número de redundância seja 0,4, né, que não é um valor baixo, assim, né, por assim dizer, mas não há identificação aqui, né, só há detecção. Né, então, a gente não conseguiria flagrar a observação de fato contaminada nesse exemplo. Tá? Bom, de forma geral é isso, né? Vamos ver então agora as medidas de confiabilidade dessa rede como um todo, né? Então aqui a gente tem o número da observação, né? São 14 desníveis. Aí tem aqui a tabelinha com a figurinha para nos ajudar, né? Quem que é
a cada observação, né? Então A3 é de V para X, assim por diante, enfim. Aqui a gente tem um desvio padrão de cada observação, tá? Sigma I, né? Em azul é o menor valor e em vermelho é o maior valor, tá? Em cada coluna. Então os desvios padrões aí variam de 16 a 22 milímetros, né? Para cada desnível. Em termos de nivelamento geométrico é bastante, né, pessoal? Então, um desvio padrão aí de 22 milímetros, né, para um nivelamento geométrico são várias e várias, né, quilômetros de nivelamento, enfim. Então, mas enfim, independente do valor aqui, a análise relativa, né, se mantém. Bom, aí a gente tem aqui os números de redundância, RI, né, que são aqueles lá que o Adjust já fornecia, né. Então, interessante a gente notar, né, vamos analisar pelo número de redundância RI. Então, a observação melhor controlada da rede é a sexta, né. Quem que é o sexto desnível aqui? De A para X. Então, bom, podemos pensar, né? Por que que isso ocorre, né? Bom, A para X é um desnível contendo um ponto de controle. Ao mesmo tempo, aqui o X é o vértice mais privilegiado da rede, né? Ele tem ligação com todo mundo, né? Ele é o único vértice aqui da rede que tem ligação com todos os pontos, né? Então, faz sentido o melhor número de redundância da rede ser relativo a um desnível que contenha o vértice X aí, tá? E o pior, em termos de número de redundância, né, é o desnível 14, de x para z. E aqui também, né, o z é o ponto que menos contém desníveis da rede, também faz sentido, né, que a observação com pior número de redundância seja uma observação que contenha, né, um desnível que contém ali o ponto z, 0,55. Mas, no geral, é muito bem controlada essa rede, né, então, em número de redundância variando de 0,55 a 0,79. Né, então, grande parte, né, a maior parte do resíduo do erro, desculpa, das observações, de fato, vai para os resíduos, né? E a menor parte vai para os parâmetros, para as altitudes. Né? A soma deles deu 9, que é os graus de liberdade do ajustamento, né? Conforme esperado. Então, se somar todos esses valores dá exatamente 9, que é o número de observações 14, menos o número de parâmetros, altitudes incógnitas 5. Né? Então, enfim, essa característica é preservada. Né? Então, aqui a gente pode interpretar como a parcela, né, que de cada observação que cada observação contribui para a redundância total do sistema. E na média, aí, esses números de redundância estão aí na ordem de 0,64. Tá? Bom, se a gente for analisar agora o menor erro detectável em sigmas, né, a gente vê aqui que eles se situam aí de 4,6 a 5,6 sigmas. Estão muito próximos, tá? Uma rede bem homogênea aqui. Né, e preservaram a hierarquia anterior, né, o desnível 6 ali com o menor erro detectável em sigmas, né, o número de controlabilidade CI, e o desnível 14, né, de X para Z, com o maior erro, né, o mínimo detectável em sigmas, né, com o maior número de controlabilidade, 5,6. Aqui eu usei os valores usuais ali, tá, pessoal, do Data Snooping, tá? Nível de significância de 0,1% e poder do teste de 80% lá, com o parâmetro de não centralidade na Q quadrado de 17,075. Não importa o parâmetro de... Não importa muito o parâmetro de não centralidade aqui, né? Que, claro, vai alterar os MDBs, né, os números de controlabilidade, mas vai alterar na mesma proporção, porque ele é uma constante para todas as observações. Né? Então a hierarquia aqui não mudaria, né? Essa hierarquia relativa entre as observações não mudaria, alterando o parâmetro de não centralidade. Mas enfim, agora mas é interessante quando a gente vai olhar o MDB, né, como um valor absoluto, o menor erro detectável, né, o seu valor absoluto aqui em metros, né, no caso, a hierarquia muda aqui, né? Então agora a que tem o menor erro detectável, né, não é mais a que tem o maior número de redundância, né? Agora é o desnível 3, dv para x. Provavelmente porque além de conter o vértice x, né, e o vértice v também, né, que são dois aí dos vértices com mais conexões, né, também é o desnível de melhor precisão, né? Então a gente viu que o menor erro detectável depende tanto da precisão quanto do número de redundância. Né? Então aqui talvez essa maior precisão, né, esse menor desvio padrão, tenha contribuído aqui para ela ter o menor erro detectável no ajustamento. E os dois desníveis com maior erro mínimo detectável, né, com maior MDB,
com pior confiabilidade interna, são os desníveis 8 e 9. Né? 8 e 9 de Y para Z e de W para Z. Bom, aqui também, né? Talvez aqui pelo fato de eles terem as piores precisões, bem como ali estarem, né, com as menores, né, com o menor número de conexões ali no vértice Z, né? W, Y para Z e W para Z. Isso aí vamos ver de X para Z, qual que é o X para Z é 0,20, né? Então de X para Z a precisão é 0,20, enquanto de Y para Z e W para Z é 0,22, né? Então essa diferença deve ter refletido aqui nessa pior confiabilidade interna, né? De W para Z e de Y para Z em relação ao X para Z, né? Bom, embora o X para Z aqui tenha o maior erro mínimo detectável em sigmas, né? Expresso em sigmas, né? Então, enfim, então aqui a gente tem cada número aqui de confiabilidade, né? Cada medida de confiabilidade nos fornece um resultado diferente, né? A gente tem uma análise, se a gente quer saber como é que é a análise completa da rede, a gente tem que analisar todos esses valores, né? Mas, de qualquer maneira, é uma rede bastante homogênea aqui, né? Tanto em precisões, né, quanto aqui em números de redundância, né, consequentemente no número de controlabilidade e no menor erro detectável, né? Aqui estão os valores médios de cada situação. Então, na média aqui, a precisão é 19 milímetros, né? Porém, o menor erro detectável é 10 centímetros, né? Notem que é bem maior, né, do que os 19 milímetros, né? 100 milímetros, né? Então, em média 5,2 vezes o seu sigma, né? Então, sigma de 19 vezes o 5,2 acaba resultando ali nos 10 centímetros. Então, claro, para um nivelamento um pouco surreal esses valores, né? Então, menor e detectável lá na casa dos 10 centímetros, né? Mas como exemplo didático aqui, ele tem essa importância, né? Porque é uma rede aqui que a gente já aplicou o data snooping, que a gente já ajustou, inclusive, que a gente já tinha identificado aquele erro grosseiro, né? Que ela continha erro grosseiro, enfim. E ela tem aqui, né, situações aqui, tem pontos com 3 desníveis, já tem pontos aqui que tem, né, 6 desníveis, né, e assim, enfim, assim por diante, né. Então, dá uma boa ideia aí das medidas de confiabilidade como um todo, né, dessa análise. E no fundo o que interessa é os valores de confiabilidade externa, né, os vetores de confiabilidade externa. Esqueci de comentar, né, mas claro, aqui tem um executável, né, um arquivo de texto que eu já executei no Scilab, que vocês vão ter acesso depois ali, né, onde todos esses valores foram calculados, né. Mas enfim, como para copiar do Scilab e trazer para o Excel dá um pouquinho de trabalho, até para substituir ponto por vírgula, etc. Eu já estou apresentando aqui os resultados já editados no Excel, né, mais fácil de interpretar. Bom, aqui a gente tem os vetores confiabilidade externa, né, de cada observação, na verdade, que eles estão na forma transposta, né? Então aqui é a confiabilidade externa da primeira sobre cada uma das altitudes, né, sobre cada um dos parâmetros, a confiabilidade externa, o vetor confiabilidade externa da segunda sobre cada uma das altitudes e assim por diante, né? Como é que eles foram obtidos, né? Como é que esses valores foram obtidos? A gente jogou o respectivo menor erro detectável, né, de cada observação lá naquela solução geral do ajustamento, né, pelo modelo paramétrico, e obteve esses valores, né? Então, por exemplo, aqui para quem quer a primeira observação, a primeira observação é do desnível A para V. Então, aqui do desnível A para V, o seu menor erro detectável é 88 milímetros. Então, a gente jogou esses 88 milímetros na linha daquela observação, uma solução geral do paramétrico, e obteve o quanto que esses 88 milímetros afetam, né, cada uma das coordenadas. Então, nesse caso, né, desnível 1 da RNA para o V, aí, claro, né, acaba afetando mais o V aqui, né? Então, 88 milímetros. Então, notem, né, o menor erro detectável na observação, ele tem um valor. Agora, o seu valor de confiabilidade externa sobre os parâmetros é outra história, né? Então, um erro não detectável ali de 88 milímetros na observação, tem que pensar, primeiro, né, parte dele vai para o resíduo, né? Enfim, mas do restante ali, então desses 88, a gente teria aqui apenas 25 indo para o próprio V, né, para a própria altitude do ponto V ali, para o A não vai porque é um ponto de controle, enfim, né? E 11 para X, 10 para Y, 10 para W e 11 para Z, né? Então é interessante, né, que um erro nesse desnível, ele afeta todas as altitudes da rede aqui, né? Ele acaba afetando ali até mesmo a altitude do Z.
Só que, claro, ela afeta principalmente a altitude que ela está diretamente relacionada ali, né? Então, e aí aqui a gente tem em vermelho as maiores influências, né? E em azul as menores influências para cada um dos vértices aqui. Então notem que curioso aqui, inclusive, né? Então, as observações 8 e 9 e 14, né? Elas não exercem erros não detectados nela, né? Não exerce nenhum efeito aqui na altitude do V. Provavelmente eu acho que são aquelas lá 8 e 9, né? E a 14ª, né? Y para Z, W para Z e X para Z. Então, olha que interessante. Ó. Esses desníveis, eles não afetam o ponto V. Qualquer erro neles aqui, né? Não vai afetar ali a altitude do valor V, tá? Ele está bem controlado em relação a esses erros. Provavelmente porque ele está meio que blindado aqui pelas RNs, né? Então, tem essa RN, que é tipo uma barreira nessa propagação de erros aqui, né? Do W para o A e do Y para o B também, enfim, aqui, né? O único caminho que esses erros poderiam vir seria pelo X, mas, enfim, pela questão da configuração geométrica, ponderação das observações. Então, erros nesses três desníveis, né, ficam restritos a essa parte da rede, né, não afetam o vértice V. Então, esse tipo de informação é interessante, né, que as medidas de confiabilidade nos proporcionam aí, né. Então, a gente consegue analisar a rede como um todo, né, e vem com as suas particularidades, né. Cada caso é um caso, né, pessoal. Então, isso aqui é uma matriz A e uma matriz peso. Se a gente muda A, muda peso, a gente muda os resultados, muda as análises, muda as conclusões, enfim. Né. Então, por isso, inclusive, a importância de utilizar como ferramenta na pré-análise, né. E a gente até já viu ali, né, excluindo as observações, enfim, ali pelo adjust, né, como os números de redundância mudavam, né, etc. Bom, enfim, vamos ver então os efeitos máximos aqui. Né? Então, notem que o maior efeito seria da observação 14 no vértice Z, quando não detectado, né? O menor erro detectável, né, da 14ª observação, né, teria uma maior influência de 43 milímetros no vértice Z. Né? 14ª de X para Z. Né? Então, esse desnível, né, é o que tem a maior influência sobre o ponto Z aqui. Né? Então, a maior influência de um desnível para um vértice, melhor dizendo, né, ocorre quando tem um erro não detectável nesse desnível, de X para Z, para a coordenada do Z. Então, vamos ver quanto que ele afetaria na coordenada do X. Notem, um efeito bem pequeno, né? 8 milímetros apenas. Então é interessante, né? Ó, o desnível de X para Z, né, ele contém os dois pontos, né? O X e o Z. Mas, pela configuração geométrica, pela ponderação aqui das observações e tudo mais, né, se houver um erro não detectado nele, ele vai afetar muito mais a altitude do Z do que a do X aqui, ó. Vai acabar afetando em apenas 8 milímetros a do X e em 43 milímetros a do Z. Tá? E não vai afetar a do V lá, por exemplo. Né? Vamos até ver quanto é que era o seu valor, né, o seu menor erro detectável, né, 11,2 centímetros. Então, esses 11,2 centímetros aqui vão vir, né, 43 para o Z, 8 para o X apenas, 6,6 para Y e para W e o restante para o resíduo, enfim. Né? Então, é interessante, né? Então, como essas medidas de confiabilidade, visualmente a gente não consegue dizer isso, né, pessoal? Vamos olhar aqui a figura. Então, visualmente a gente não consegue dizer que se tiver erro nesses desníveis, o vértice V aqui estaria completamente blindado. Ou que se tem um erro nesse desnível, ele vai afetar muito mais o Z do que o X, por exemplo, né? Então, isso vem desses produtos matriciais, né, dessas correlações que ocorrem aí entre os resíduos das observações, enfim, né, que só as medidas de confiabilidade é que nos fornecem, né, fixados os níveis de probabilidade que a gente está assumindo também, né, enfim. Então, de forma geral, né, as medidas de confiabilidade nos fornecem esses tipos de informações. Né. Na prática, a gente estaria realmente interessado aqui, né, na confiabilidade externa. Então, no quanto que isso afeta cada parâmetro, né. Aqui a gente ignora o sinal, tá, pessoal? Porque, claro, o MDB a gente entrou com ele em módulo. Por que tem valores positivos e negativos? Bom, porque é um produto matricial, né? A transposto WA, enfim. Né? A lá pode ter elementos 1, 0 e menos 1. Então, enfim, pode acabar estando em valor negativo. Aqui a gente vai analisar em módulo, né? Então, nesse caso, a gente poderia dizer que ao nível da significância de 0, 1%, né, para o data snooping, com o poder do teste de 20%, né, então uma taxa de falsos positivos de 0,1
e uma taxa de falsos negativos de 20%, né? A maior influência que um erro não detectável em uma observação iria exercer sobre uma altitude nessa rede seria de até 43 milímetros, 4,3 centímetros, especificamente no ponto Z. Né? E aí, se esse valor é aceitável ou não, enfim, né, se não for aceitável, essa rede deveria ser melhorada. Principalmente no entorno do ponto Z, né, que é o ponto mais fraco aqui da rede, né, em termos de confiabilidade. Tá? Então, essa é a confiabilidade, né, medida de confiabilidade e, enfim, né, aplicações que elas podem ter tanto na pré-análise quanto nos resultados finais do ajustamento aí.